Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui a nosso vídeo aula sobre o resumão do conteúdo para a prova e vamos continuar aqui nosso conteúdo em tipos de delineamentos experimentais. Nós vemos em sala de aula, pessoal, que os dois principais delineamentos são o delineamento inteiramente casualizado, conhecido como DIC, e o delineamento em blocos ao acaso, conhecido como DBC. E agora, pessoal, nós vamos ver as principais diferenças entre esses principais delineamentos, certo? Então vamos linkar aqui as principais diferenças. Então, o delineamento inteiramente casualizado, os tratamentos são distribuídos nas parcelas de forma inteiramente casual. Então, eu tenho X unidades experimentais e eu pego meus tratamentos e distribuo de forma inteiramente casual, certo? E no caso do DBC, a casualização é feita dentro de cada bloco. Então, como eu dei o exemplo aqui dos cultivares de milho, distribuímos as unidades experimentais, dividimos as unidades experimentais em blocos e a casualização é feita dentro de cada bloco, certo? Então, essa é a principal, diferença entre esses dois alinhamentos. Vamos seguir. Então, as causas de variação do delineamento inteiramente casualizado é o tratamento e o erro. Como a gente viu em sala de aula, pessoal, todo experimento ele tem o efeito do erro. Qual que é o efeito do erro? É o efeito do acaso, aquilo que a gente não consegue controlar. Então, todo experimento tem o efeito do erro e o efeito do próprio tratamento, que é aquilo que a gente quer conhecer. Então, dentro do DIC, a gente tem só o efeito do tratamento e o efeito do erro, que é do resíduo, que é a mesma coisa, lembram lá? Então, no caso do DBC, quais são as causas de variação nos resultados do DBC? Além do tratamento e do erro, o mesmo que o DIC, nós temos o efeito dos blocos, o efeito do controle local. Por quê, pessoal? Vocês lembram? O efeito do controle local, o controle local é uma restrição que nós estamos aplicando no experimento. Então, isso vai causar um efeito nos resultados. Então, colocamos aqui o bloco como a causa da variação dos resultados também. Então, isso aqui é uma diferença bem importante entre os delineamentos, que a gente vai ver no quadro da ANOVA, como vocês já sabem. O delineamento inteiramente casualizado, ele é indicado para experimentos em condições homogêneas, então pode ser aplicado em laboratórios, em casas de vegetações, em condições em que nós podemos controlar ao máximo os efeitos do ambiente externo, certo? E no caso do DBC, indicados para os experimentos em condições heterogêneas. O DBC é aplicado em experimentos a campo. Então, em experimentos a campo se aplica DBC. Em experimentos em condições controladas, nós aplicamos o DIC. Então, aqui, pessoal, nós temos as principais diferenças entre esses dois delineamentos, certo? E o DIC atende os princípios da repetição e casualização e o DBC atende os princípios da repetição, casualização e controle local. Pessoal, vamos relembrar. Por que eu não aplico controle local em DIC? Porque ele é aplicado em condições homogêneas. Eu não necessito de aplicar um controle local, mais essa restrição no experimento. Necessito aplicar só em condições que são heterogêneas, para minimizar o efeito do erro. Então, o controle local é para minimizar o efeito do erro, as condições heterogêneas, certo? Então, essas aqui são as principais diferenças entre os delineamentos experimentais, certo? Então, próximo item aqui, vamos falar da análise de variância, que é a famosa ANOVA. Vocês já estão craques aí nessa ANOVA por causa dos exercícios que a gente tem feito, Mas vamos lá, vamos revisar aqui. Então, o que é a análise de variância, pessoal? A análise de variância é um procedimento estatístico, uma análise estatística,
e ela é feita naquele primeiro momento, quando a gente faz a coleta dos dados, organiza os dados na tabela, a gente pega esses dados e faz a análise de variância. A análise de variância, para que serve essa análise, pessoal? Para identificar a existência ou não de diferenças entre os tratamentos. De que forma que é feito isso? Por meio do teste F, que é um método estatístico que compara todas as médias de todos os tratamentos juntos. Então, a análise de variância por meio do teste F vai me dizer se há diferença ou não entre os tratamentos. Então, essa análise, pessoal, ela se baseia na decomposição da variação total da variável estudada. Em que, pessoal, nós vamos ver no quadro da ANOVA? Em tratamento, em erro, que é a mesma coisa de resíduo, e em blocos, no caso do DBC. Então, ele decompõe a variação dos efeitos que houve no experimento, e a gente conhece o efeito do tratamento, o efeito do erro experimental e o efeito dos blocos. É para isso que serve a análise de variância também. Então, dessa forma, pessoal, por meio dessa decomposição aqui, desses cálculos, né, vamos chegar ao teste F. Né? E esses cálculos, eles são organizados em uma tabela, que é denominada tabela de análise de variância, ou tabela da ANOVA. Certo? Então, todo o resumo de cálculo que se tem na análise de variância, ele é resumido nessa tabela da ANOVA, conhecida tabela da ANOVA. Então, vamos conhecer aqui a tabela, conhecer não, porque conhecer você já conhece, né? Vamos revisar aqui a tabela da ANOVA. Então, toda a tabela da ANOVA, ela é descrita dessa forma, certo? Em uma primeira coluna aqui a gente conhece as causas de variação, que é o efeito do tratamento e o efeito do erro. Depois a gente tem os graus de liberdade do tratamento e do erro total, soma dos quadrados e o quadrado médio de cada efeito também. Para chegar, pessoal, no teste F, no F calculado. Então, se obtém todos esses cálculos aqui para chegar nesse número aqui, que é o teste F, que é o F calculado. Então, com o valor do F calculado, nós comparamos esse valor com o F tabelado. E a gente vai revisar aqui esse F tabelado. De que forma que a gente acha esse F tabelado? Ele é em função do grau de liberdade do tratamento, que é essa linha aqui de cima, e a linha aqui na vertical, o grau de liberdade do erro. Então, eu vou lá na tabela, pessoal, e confiro qual é o grau de liberdade do tratamento, qual o grau de liberdade do erro. Venho na minha tabela do teste F e acho qual é esse valor. Por meio desse valor, eu comparo com F calculado, certo? E aí, vamos lá então. Na tabela F da ANOVA eu tenho o F calculado, fui lá na tabela do teste F e achei o F tabelado, certo? Qual que é a interpretação desse teste? Se o meu F calculado que nós encontramos na tabela da ANOVA, ele for maior que o F tabelado, isso quer dizer que há diferença entre os tratamentos. Aí agora aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, eu falo muito isso em sala de aula e vou falar mais uma vez. Isso aqui, pessoal, essa interpretação, que é a interpretação que vocês devem saber e nunca esquecer. O F calculado da tabela da ANOVA tem que ser maior que o F tabelado para haver diferença entre os tratamentos. E se acontecer o contrário, professora, o que acontece? Se o F calculado for menor que o F tabelado, isso quer dizer que não tem diferença entre os tratamentos, certo? É essa interpretação da tabela da ANOVA, do teste F, que vocês nunca devem esquecer. Então, recapitulando, para haver diferença entre os tratamentos, o F calculado deve ser maior que o F tabelado, certo? É isso aí sobre o nosso teste F da tabela da ANOVA. Então, vamos lembrar aqui as diferenças que existem entre as tabelas da ANOVA de DIC e de DBC. Por que existem essas diferenças, pessoal? Aqui, ó, tabela da ANOVA do DIC, as causas de variação, como a gente viu, tratamento e erro.
No caso de DBC, além do tratamento do erro, a gente tem as causas do efeito dos blocos. Então, essa é a diferença entre a tabela da nova de Dick e de DBC, é a presença do efeito do bloco, porque como eu disse, o bloco foi uma restrição que nós colocamos no experimento, então nós temos que conhecer o efeito dessa restrição nos resultados do nosso experimento, certo? Por isso que a gente adiciona aqui com uma causa de variação. Então a gente conheceu a interpretação do teste F para o tratamento. Agora, qual que é a interpretação, professora, do teste F? Olha aqui, ó. Eu tenho o F calculado do tratamento e tenho o F calculado dos blocos. Então, qual que é a interpretação para o F calculado dos blocos? Eu tenho o F calculado dos blocos, conheço o F tabelado dos blocos, certo? E vou fazer a interpretação. Se o F calculado dos blocos for maior que o F tabelado dos blocos, isso quer dizer que o efeito dos blocos foi significativo, ou seja, o uso desses blocos foi eficiente. Nós usamos os blocos e ele teve um efeito eficiente, tá? Se acontecer o contrário, professor, o F calculado foi menor que o tabelado, isso quer dizer que o uso dos blocos foi desnecessário. Então, é essa a interpretação do F calculado dos blocos. Certo, pessoal? Vamos fechar aqui com relação à nossa análise de variância e vamos dar continuidade no nosso último item aqui do nosso resumão, que é o teste de comparação de média. Tá? Então, o que é o teste de comparação de média, pessoal? Relembrando, é um procedimento estatístico que se realiza para mensurar as reais diferenças entre os tratamentos. Então, na tabela da nova, a gente conheceu, né, que tem diferença entre os tratamentos. Aí, a partir da tabela da nova, a gente realiza um novo teste, que é o teste de comparação de média. E aí, nós vamos quantificar e conhecer essas reais diferenças entre os tratamentos, certo? Então, lá, ó, no começo da aula, a gente relembrou que tem duas hipóteses, a hipótese nula e a alternativa. Se a gente rejeita a hipótese nula no teste F, isso quer dizer que existem diferença entre os tratamentos. Se lá no teste F a gente aceita a hipótese nula, isso quer dizer que não existe diferença entre os tratamentos. Então, nessa condição aqui, nessa situação aqui de rejeitar a hipótese nula, que o nosso teste F da tabela da nova nos proporcionou, nós aplicamos o teste de comparação de média. Professora, se a gente aceitar a hipótese nula no teste F, a gente aplica o teste de comparação? Não, porque não há necessidade, porque a gente já detectou que não existe diferença. Então, só aplicamos o teste de comparação de média quando lá no teste F nós aceitamos a hipótese de nulidade, certo? Então, aqui, alguns conceitos para a gente entender melhor esse teste de comparação de média. Né? Primeira coisa, eu falo muito isso em sala de aula, é preciso ter em mente, pessoal, que toda pesquisa ela é baseada em uma inferência. Nós estamos inferindo sobre algo, né? Sobre o método, sobre alguma coisa que se quer conhecer. Então, toda inferência ela é sujeita a erros, por isso que lá na tabela da nova a gente conhece o efeito dos erros. Então, toda inferência é sujeita a erros, certo? O mais importante dos erros é o erro tipo 1. É o conhecido erro tipo 1. O que é o erro tipo 1, pessoal? É rejeitar a hipótese de nulidade quando, na verdade, ela é verdadeira. Esse erro pode acontecer quando for interpretar, analisar os dados? Pode, certo? Porém, o teste de comparação de média, ele foi feito matematicamente para minimizar a ocorrência do erro tipo 1. Então, os fundamentos e teorias dos testes de comparação de média, ele foi feito para reduzir ao máximo a probabilidade de acontecer o erro tipo 1, certo? Então, de que maneira, né? O teste de comparação de média reduz essa probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. De que maneira acontece isso? Por meio do nível de significância, o famoso nível de significância. Então, o nível de significância é a probabilidade máxima permissível que a gente tolera
de ocorrer o erro tipo 1. Então, essa probabilidade ela pode ser de 1 ou de 5%. Em todos os testes, com todas as tabelas que nós vamos consultar, temos lá a opção de nós escolhemos, se escolhemos o nível de significância de 1% e de 5%. Se escolhemos de 5%, isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que temos 5% de probabilidade de acontecer o erro tipo 1. Então, é preciso ter em mente que os testes de comparação de média, pessoal, eles reduzem a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1 por meio do nível de significância. Pessoal, então agora nós vamos ver um exemplo, do teste de comparação de média. Então, a gente sabe que o teste de comparação de média, ele serve para, vamos recapitular, para conhecer e quantificar as reais diferenças. E a gente viu em sala que tem vários testes de comparação de média. Nós vamos ver aqui um exemplo do teste de Tukey, que é o mais utilizado na experimentação agrícola. Então, o teste de Tukey ele se baseia no cálculo de uma diferença mínima significativa entre os tratamentos. Então, a gente tem aqui um exemplo, dos tratamentos de 1 a 5, certo? Então, o teste de Tukey faz um cálculo que é a diferença mínima significativa e compara essa diferença entre as diferenças entre os tratamentos, certo? O que é importante, como eu falei em sala de aula, pessoal, o que é importante vocês saberem, nunca esquecerem, com relação ao teste de Tukey, qualquer outro teste de comparação de média, é a interpretação desse resultado. Então, aqui a gente tem uma tabela do resultado do teste de Tukey, certo? Então, o resultado do teste, ele é representado por meio dessa tabela, onde as médias dos tratamentos são seguidas aqui por uma letra. Vocês estão vendo essa letra, pessoal? Então, o resultado é isso aqui. O que significa essas letras, pessoal? Letras iguais significa igualdade entre os tratamentos e letras diferentes significa as diferenças entre os tratamentos. É simples assim a interpretação do teste de Tukey ou teste de comparação de média. E o que a gente observa aqui nesse exemplo? Que o tratamento 4, ele teve a maior média, as médias estão em ordem decrescente aqui. O tratamento 4 teve a maior média e ele é seguido pela letra A. Qual outro tratamento aqui tem a letra A? Nenhum. Então, somente o tratamento 4, que foi a maior média, tem a letra A, então ele teve o melhor desempenho e ele é diferente estatisticamente dos demais. Então, e o tratamento 1, 3 e 2 são seguidos pela letra B. Esses tratamentos são iguais. E o tratamento 5, que obteve a menor média, o pior desempenho, seguido pela letra C, ele é inferior estatisticamente dos demais. Então, a interpretação, a análise do teste de comparação de média, pessoal, ela é bem simples. É só a gente observar a tabela e reconhecer as diferenças e as igualdades entre os tratamentos, certo? Então, o teste de comparação de média é isso. Não se esqueçam nunca dessa interpretação, letras iguais, os tratamentos são iguais. Letras diferentes, os tratamentos são diferentes. E sempre seguido aqui, pessoal, pelo nível de significância. Então, todo teste, tanto o teste F quanto o teste de comparação de média, ele é seguido pelo nível de significância, que é a probabilidade máxima permissível de ocorrer o erro tipo 1, certo? Então, estamos chegando aqui ao fim da nossa videoaula. Certo? Recapitulando que nós vimos os conceitos e princípios básicos da experimentação, vimos os tipos de delineamento experimentais, a tabela da ANOVA e o teste de comparação de média, pessoal. Estudem por meio dessa videoaula, estudem por meio dos materiais teóricos que eu já enviei para vocês nas semanas anteriores e boa sorte na prova. Eu espero que essa videoaula colabore com os estudos de vocês. E fiquem com Deus e bons estudos. Obrigada!